Bom dia a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o honroso convite que me foi feito pelo professor Emerson, também cumprimentar o professor Maurício Mota, o desembargador Marcos Alcino, pela oportunidade de compartilhar esta mesa, em nome de quem também cumprimento todos os demais presentes nesta sessão de hoje. É evidente que o tema da minha fala pode despertar um grande interesse, haja vista o triste acontecimento que acometeu a cidade do Rio de Janeiro no início dessa semana. E acho que nós temos, como acadêmicos, como pesquisadores, alguns compromissos que precisam ser firmados, algumas metas a serem alcançadas no sentido de oferecer uma contribuição ao enfrentamento de um problema real, de um problema prático, que é o problema da violência nas cidades. Então, para começar esse trabalho, eu gostaria de iniciar dizendo o óbvio, que há uma relação inequívoca, uma relação clara, uma relação inexorável entre território, violência e desigualdade. Então, esses três elementos se articulam, ou pelo menos a desigualdade e o território, para produzir como uma externalidade negativa da sua coexistência, fenômenos como o da violência, que é um fenômeno que atinge de maneira bastante incisiva a grande maioria das cidades brasileiras no momento contemporâneo. Então, justamente por conta desse entrelaçamento entre território, desigualdade e violência, nós temos como principal desafio teórico refletir sobre a articulação entre esses três elementos e pensar como uma questão prática em que medida o planejamento urbano pode contribuir para mitigar os efeitos da violência e como que a desigualdade deve se tornar de forma efetiva um problema de planejamento urbano, especialmente quando nós falamos na manifestação da desigualdade no plano territorial, a desigualdade de acesso aos benefícios, aos bônus da urbanização. E esse é um trabalho, essa abordagem é um trabalho teórico que deve ser feito de forma consistente, deve ser feito de forma responsável, e por mais que isso seja muito difícil para quem vivencia cotidianamente os problemas da cidade, deve ser feito de forma com o mínimo de distanciamento do problema, de modo que a gente consiga avançar na construção de uma solução para esse problema prático. Então, eu gostaria, feita essa introdução, eu gostaria de propor uma abordagem teórica, uma abordagem no plano conceitual, de enfrentamento dessa questão a partir de uma categoria da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que é a categoria da luta por reconhecimento no pensamento de Honneth. Honneth é um autor da teoria crítica, é o atual diretor do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, e foi o responsável por uma grande guinada sociológica na teoria crítica da Escola de Frankfurt, considerando especialmente a contribuição teórica do seu antecessor, que é Habermas. Então, só para pontuar a vocês que quando nós falamos em cidade, nós estamos falando num objeto de estudo que evoca reflexões de um campo interdisciplinar de abordagens. Aliás, a própria diretriz de pesquisa colocada no documento de área da CAPES de planejamento urbano traz claramente a necessidade dos estudos dessa área se voltarem para um campo interdisciplinar de pesquisa.
por mais que muitos de vocês, e eu me incluo nesse campo, sejamos do direito, essa preocupação teórica não pode estar distante das nossas reflexões, das nossas análises. Então, quando a gente olha para a cidade como objeto de estudo, é fundamental que nós tenhamos essa preocupação interdisciplinar para compreender os fenômenos que se operam no território e para que as nossas pesquisas, os nossos trabalhos reflexivos possam, de alguma forma, exprimir essa complexidade e oferecer um sentido de enfrentamento. Com isso, eu não quero dizer que o campo de estudos da cidade deva ser um campo eminentemente teórico. Acho que, depois de ter passado pelo menos 3 anos à frente, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Educação no Estado de São Paulo. Eu acho que a vida no Poder Executivo me deu um sentido de concretude prática muito grande. Acho que não é dizer que nós devemos encarar a cidade como um campo de estudos meramente teórico, mas é dizer que a teoria existe, que ela deve ser apreendida de forma metodologicamente consistente, ela deve se voltar a um campo de estudos interdisciplinar, mas, acima de tudo, ela deve se subordinar a alguns imperativos práticos, especialmente quando nós pensamos na cidade como um objeto de pesquisa aplicada. Eu confesso que não tenho tanta familiaridade com os estudos que são feitos em planejamento urbano aqui no Rio de Janeiro, com exceção de algumas discussões que os meus colegas do IPUR empreendem. Mas, em São Paulo, nós temos, historicamente, uma tendência muito grande de produzir estudos críticos, estudos de sofisticação teórica muito grande, mas estudos que contribuem muito pouco para o enfrentamento de problemas da vida real, de problemas práticos, de problemas concretos. Vale dizer, é muito comum nós encontrarmos em São Paulo, em diversas instituições que estão articuladas nesses centros de produção de saber crítico, trabalhos incríveis sobre exclusão socioterritorial, sobre gentrificação, que é um tema da moda, mas provavelmente as pessoas que trabalham, que prestam serviços para nós e para aqueles que fazem esses estudos muito bacanas, muito legais, que geram dissertações incríveis, teses fantásticas que são aplaudidas pelos pares. Os prestadores de serviço, a babá da minha filha, por exemplo, continua demorando 4 horas por dia no seu deslocamento diário. De modo que é importante que trazer essa visão de que, embora eu vá abordar alguns temas que dizem respeito à teoria do pensamento urbanístico, à teoria do direito urbanístico, à teoria de planejamento urbano, que todas essas preocupações devem convergir para a solução e para o enfrentamento de problemas práticos. E quero fazer essa discussão hoje a partir da teoria de Honneth, a partir da categoria teórica denominada luta por reconhecimento. Violência, tema aí principal da minha fala. Violência é um tema complexo, é um tema multifacetado, é um tema que demanda uma investigação profunda dos indicadores que territorializam a sua manifestação. Recomendo fortemente que aqueles que estão orientados à pesquisa no campo da violência, que façam uma análise detida dos dados do Atlas da Violência, que mostram elementos muito interessantes da percepção territorial do problema da violência. Mas a violência desloca a discussão territorial para o campo da teoria social. Entendendo violência como uma manifestação do tecido social ou de problemas relacionados ao tecido social, eu acredito que nós precisamos dar um passo atrás para compreender alguns aspectos da integração social e dos processos de interação social, para entender a violência como uma manifestação, como uma externalidade de processos incompletos ou defeituosos de interação social. Então, uma discussão antecedente é a discussão que envolve a relação entre cidade e interação social. E, para isso, eu separei 3 autores que dão algumas pistas de como nós podemos compreender este problema. O primeiro deles, e acredito que tenha sido o autor que mais contribuiu com a minha pesquisa acadêmica atual no campo do direito à cidade, é Max Weber.
Numa obra póstuma, livro denominado Economia e Sociedade, Weber traz um texto muito importante para compreender a relação entre sociedade e cidade, que é o texto denominado Dominação Não Legítima. Em resumo, nessa obra, Weber traz a perspectiva do campo da teoria social de que a cidade não é apenas o palco onde as relações sociais acontecem. Muitas vezes nós somos tentados a encarar a cidade como um palco, como um espaço em que as pessoas interagem e que as pessoas constroem as suas trajetórias, as suas narrativas de vida. Na verdade, para Weber, na análise dos tipos de dominação não legítima, a cidade, na verdade, é também indutora de determinados padrões de interação social. Então, muito mais do que um palco onde as coisas acontecem, a cidade também induz padrões específicos de interação social. E Weber faz essa análise para compreender por que, a partir do século XVIII, que é o momento em que as grandes cidades começam a se constituir da forma como nós as conhecemos, o mundo passou por tantas revoluções. Então, há uma relação inexorável, uma relação direta entre urbanização e os grandes movimentos, os grandes processos de transformação social que ocorreram no mundo nos últimos 200 anos. Então, para compreender esse fenômeno, Weber entende que a cidade também, a partir da sua conformação territorial, e especialmente considerando que a cidade é aquilo que mais aproxima as pessoas, é o fenômeno que mais aproxima as pessoas, também é indutora de novos padrões de interação e de relação social. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O segundo, a partir da obra de Simmel, especialmente As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, de 1903, Simmel também um autor muito influenciado pelo pensamento de Weber, que a cidade ela é marcada por múltiplas ambivalências, por múltiplas camadas que tornam explícitas relações até mesmo contraditórias entre as pessoas que interagem dentro do tecido urbano. Então, se de um lado a grande metrópole, a cidade, trouxe para nós uma perspectiva absolutamente nova, no sentido da liberdade, que é um valor caro para o mundo contemporâneo, para o projeto da modernidade. Ou seja, ao mesmo tempo em que a cidade proporcionou um sentimento de liberdade muito grande entre as pessoas, especialmente porque na cidade nós podemos ser absolutamente anônimos, nós podemos ser absolutamente radicais na nossa existência individual, esse sentido de liberdade trouxe também algumas externalidades negativas. O sentimento de solidão, o sentimento de desagregação social, que era muito mais forte, talvez, nos laços de família e nos laços de comunidade no mundo anterior ao mundo das grandes cidades, e algo que é muito contemporâneo a nós nas grandes cidades, que, apesar de sermos radicalmente livres, e aqueles que vivem no Rio, São Paulo, nas grandes metrópoles, vão entender o que eu estou dizendo. Nós podemos ser radicalmente livres em nossa existência nas cidades. Ao mesmo tempo, esse sentimento de liberdade vem acompanhado por um sentimento de solidão, por problemas como as crises de ansiedade, de pânico, as fobias e um sentimento muito forte de que nós estamos absolutamente sozinhos entre milhões, dezenas de milhões de pessoas. Mas, como grande contribuição, que a cidade também é um espaço de ambivalências, é um espaço de camadas que não são necessariamente boas ou ruins, mas que coabitam esse mesmo espaço que é o espaço urbano. E, por fim, dentro do campo da teoria social, Castells, um autor que começa a escrever sobre cidades lá para os idos dos anos 70 do século XX, e que, muito no sentido weberiano que eu relatei há pouco, coloca a cidade como um palco em disputa, como um espaço em disputa,
como um espaço radicalmente contraditório e, por ser radicalmente contraditório, um espaço muito fértil para a criação de movimentos sociais, que são movimentos que reivindicam direitos que, nesse espaço em disputa, acabam sendo suprimidos ou que, ao menos, entram em choque. Então, esses três autores, essas três abordagens do social, mostram que existe uma relação muito clara entre território e sociedade, em que o território determina, condiciona as relações sociais, e as relações sociais, por sua vez, na cidade, vão moldando a maneira como o território se constitui. Olhando especificamente para o social dessa relação, eu acho que falta às nossas abordagens teóricas, às nossas reflexões, um olhar mais específico sobre a dimensão do indivíduo. Talvez porque o campo progressista, nos últimos 100 anos, tenha olhado de forma bastante acentuada para a dimensão coletiva da vida. Acho que nós somos formados na nossa tradição do pensamento, especialmente da tradição crítica e progressista, para a dimensão coletiva. Mulheres, trabalhadores, estudantes. Muitas vezes a dimensão individual, uma dimensão que fica, eu diria, relegada a segundo plano no nosso campo de análise. E acho que quando nós olhamos para o indivíduo e para os problemas que o indivíduo enfrenta na sua vida na cidade, no espaço urbano, no território urbanizado, nós podemos começar a compreender alguns problemas que geram, como uma externalidade, o problema da violência. Então, Honneth, o autor que eu pensei para a gente falar sobre o tema de hoje, ele é um autor muito preocupado com a questão do indivíduo. E eu quero fazer essa ressalva de forma expressa na minha fala, para evitar que, no momento do debate, eu seja injustamente acusado de jogar energia demais no indivíduo e esquecer a dimensão coletiva que constitui a nossa vida na cidade. Na verdade, não são abordagens ou visões antagônicas ou contraditórias, mas sim leituras complementares que muitas vezes fogem da nossa esfera de análise quando nós olhamos de forma mais detida para a dimensão individual. Então, quando Honneth se propõe a enfrentar o déficit sociológico da teoria de Habermas, ele olha especificamente para o indivíduo, entendendo que o indivíduo tem lugar na sociedade, tem lugar na teoria social, e que os problemas decorrentes da autopercepção do indivíduo acabam impactando a vida coletiva das pessoas, e aí nosso plus nessa reflexão de hoje tem um contingente territorial muito claro. Honneth define a luta por reconhecimento a partir de 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do amor. E amor aqui, ele não fala na expressão, na sua conceituação de amor romântico, mas sim de autorrespeito. Para construir uma ideia de vida boa, até a professora professora Vânia falava isso na sua exposição, de que a gente tem que pensar a cidade a partir da vida feliz, e aí eu pinço essa ideia para um conceito filosófico, que é o conceito de vida boa. Para a gente chegar a uma ideia de vida boa, essas 3 dimensões devem estar bem preenchidas ou bem vivenciadas por parte dos indivíduos. A primeira delas, a dimensão do autorrespeito. O indivíduo precisa ter uma relação positiva consigo próprio. Para compreender essa ideia, Honneth utiliza autores da psicologia, especialmente Winnicott, que trabalha a dimensão da individuação do sujeito, especialmente considerando o momento em que ele se descobre como alguém que é diferente da sua mãe. Então, aquele processo de individuação da criança com a mãe, ele usa essa inspiração para trabalhar a ideia da relação positiva do sujeito consigo próprio. A segunda dimensão é a dimensão da garantia de direitos.
Então, aqui, por mais que ele esteja preocupado com o sujeito, nós temos claramente um corte de natureza coletiva. Então, uma ideia de vida boa contempla a relação positiva do eu consigo próprio, contempla a garantia de direitos como um elemento importante e contempla também a dimensão da solidariedade, que Honneth traduz como estima social. Presentes esses três elementos, nós temos uma ideia de vida boa. Presentes esses três elementos, nós temos o caminho para uma vida emancipada. Ausentes qualquer um desses elementos, nós não temos uma vida boa. E ausentes os três elementos, nós temos uma vida que Honneth chama de vida reificada, de vida coisificada. E aqui está uma pista importante para compreender muitos dos fenômenos de violência que afetam a vida nas cidades. Em grande medida, uma análise, uma pesquisa sociológica mais detida sobre o problema da violência, será possível identificar a incompletude de um desses três ou dos três elementos que compõem a luta por reconhecimento. Na ausência dos três, nós temos vida reificada, vida coisificada, nós temos invisibilidade social, nós temos esquecimento do reconhecimento. É importante frisar, na análise da teoria de Honneth, que para ele, a ideia de dignidade da pessoa humana, que para nós do direito é uma ideia bastante difundida, ela difere um pouco da perspectiva kantiana, até porque Honneth é um hegeliano, no sentido de que ela não é um dado. Nós não somos titulares de dignidade, de uma dignidade inata pela nossa condição humana. A dignidade para Honneth não é um ponto de partida, mas sim um ponto de chegada. Acho que entender essa mecânica por trás da luta por reconhecimento pode nos ajudar, inclusive, a ressignificar a ideia de dignidade da pessoa humana, não como um dado, mas como um construído. Incorporar essa perspectiva que é própria da teoria social aos estudos urbanos é algo que precisa ser feito de modo que o planejamento urbano possa começar a contribuir com o enfrentamento do problema dos defeitos das relações sociais, das contradições das relações sociais no território e, por conseguinte, do problema da violência. Nós temos, tradicionalmente, uma perspectiva de planejamento urbano que é radicalmente moderna, é radicalmente filha da modernidade, que é um planejamento urbano de corte racionalista. Se nós olharmos, por exemplo, os escritos de Le Corbusier, um grande teórico do planejamento urbano que pautou a pesquisa ao longo do último século, provavelmente, nós temos a fantasia de que é possível planejar cidades a partir do olhar do especialista, do técnico, daquele que é titular de um saber soberano e que consegue prever todas as situações por meio do desenho urbano. Essa é uma visão que foi sendo questionada ao longo do século XX, considerando especialmente contribuições como de Jane Jacobs, numa obra que é seminal para compreender a vida coletiva, a vida social nas cidades, que é Morte e Vida de Grandes Cidades. É uma obra de 61. É fundamental que nós façamos essa ressalva que Jane Jacobs não era uma urbanista, e sim uma jornalista que vivia em Nova York e que viveu em Nova York no momento de grandes transformações urbanas, de grandes intervenções do poder público e de grande agitação do mercado imobiliário, que foram os anos 60 nos Estados Unidos. E ela descobriu, e ela, enfim, foi a grande bandeira de uma perspectiva muito militante por parte de Jane Jacobs, que a vida nas cidades não se faz a partir da planilha dos técnicos em planejamento urbano, dos departamentos públicos, da prefeitura. Mas a vida das cidades é feita a partir dos bairros, a partir da vida das ruas, da utilização dos parques, do comércio, das livrarias, dos cafés, dos pontos de encontro, que são os elementos que constituem a vida
nas cidades e que muitas vezes refogem, até por uma questão de escala, da perspectiva adotada pelos técnicos que se defrontam com o desafio de planejar um bairro inteiro, uma região inteira ou até mesmo uma cidade na sua totalidade. Então, o desafio é encontrar o ponto intermediário entre a planificação racional, e aqui também faço o adendo, eu não estou desconstruindo as contribuições do pensamento racional em planejamento urbano e nem substituindo o Estado pelos coletivos de pessoas que se apropriam do território, mas sim apontando a necessidade de encontrar um ponto intermediário. Um ponto intermediário em que o pensamento racional do planejamento urbano modernista incorpore a perspectiva da vida concreta nas cidades. Uma lição é de que o planejamento urbano que despreza o social está fadado ao fracasso. Um planejamento urbano que pretende substituir a vida concreta nas cidades está fadado ao fracasso. As grandes intervenções urbanas que têm lugar na cidade e que desconsideram as pessoas está fadado ao fracasso. É evidente que nós também não podemos cair na tentação de que o problema da violência será resolvido com desenho urbano. É evidente que não. Acho que não pretendo entregar essa missão que um dia já foi do planejamento urbano de volta para ele. Violência, como eu disse, é um problema complexo, é um problema multifacetado, é um problema que envolve aspectos econômicos, sociais, políticos, que estão inscritos, no caso do Brasil, numa gênese histórica marcada por muitas contradições e por muitos conflitos, mas que encontra na cidade o seu espaço de manifestação, de modo que precisa ser incorporado pelo planejamento urbano como uma agenda a ser enfrentada pela sua teoria e também pelas ações concretas de intervenção no território. Nesse sentido, encaminhando a minha fala para o seu encerramento, vida emancipada e violência. Quando nós abordamos na conversa, nessa primeira conversa preliminar, a dimensão do reconhecimento, nós temos uma hipótese que pode ser enfrentada pela pesquisa de que a ausência de reconhecimento conduz para o aumento da violência. Isso é um dado que os números podem revelar e que uma análise mais detida, uma análise quantitativa pode demonstrar com mais clareza. Existe uma relação, como eu disse, intrínseca entre território, desigualdade e violência, que está muito relacionado à disponibilidade de bens públicos, de equipamentos públicos de bem-estar, de qualidade de vida urbana, em contraste com informalidade, vulnerabilidade e falta de acesso a serviços públicos que encontram na cidade o seu espaço de realização, como saúde, educação, lazer, alimentação, moradia e todos aqueles direitos que compõem, direto ou indiretamente, o artigo 6º da nossa Constituição, e um problema de reconhecimento, que também pode ser territorializado. Nesse sentido, no momento em que o Estado, por meio de suas instituições, por meio de seus modelos teóricos administrativistas, se defronta com o território, ele deve considerar esse elemento social como um elemento estruturante da modelagem jurídica e da modelagem de políticas públicas para o território. E também do sistema de justiça. Quando nós falamos no sistema de justiça, numa perspectiva do reconhecimento, numa perspectiva territorializada, nós estamos sugerindo, nós estamos convidando o sistema de justiça a fazer a interpretação da lei conforme esses elementos. Então, quando nós falamos em controle jurisdicional de políticas públicas, quando nós falamos na atuação do Poder Judiciário como um garantidor de direitos, como um solucionador de conflitos, como, por exemplo, conflitos fundiários, e como um ator que intervém diretamente quando o assunto é violência,
esses aspectos atinentes ao tecido social devem ser estruturantes e devem balizar as escolhas hermenêuticas do sistema de justiça. Vale dizer, no cotejo entre direitos fundamentais, direitos sociais individuais e coletivos, envolvidos numa reintegração de posse com mais de 1.000 famílias, 10.000 famílias, que ocupam de maneira informal um dado território por muitos e muitos e muitos anos, por vezes até décadas, esse é um elemento que precisa ser sopesado para uma eventual concessão de liminar ou para uma determinação de reintegração de posse, sem, muitas vezes, que haja uma sinalização por parte do poder público de atenção primária a essas pessoas que também terão direitos vulnerados por conta dessa decisão, as pessoas que estão ocupando esse território. Então, para finalizar, quando nós falamos em direito da cidade, quando nós falamos em violência, nós não podemos esquecer o fundamental, que são as pessoas. As pessoas, a partir dos seus lugares de residência, a partir da debilidade dessas residências, dos ambientes de vulnerabilidade do território, da desigualdade que marca o território, que é a expressão de um processo de desigualdade que é estrutural da nossa sociedade, e incluir esse elemento tanto no planejamento das cidades, quanto também na atuação do Estado pelas políticas públicas e também da prestação jurisdicional. Muito obrigado.